Seja muito bem-vindo a mais uma catequese da Teologia do Corpo. Hoje falaremos sobre a 19ª catequese, talvez uma das catequeses mais importantes que São João Paulo II apresentou, onde ele coloca a sua tese fundamental, onde ele apresenta o seu pensamento de fato do corpo, onde ele chama o corpo de sacramento, uma realidade visível que mostra ali, demonstra, né, uma realidade invisível muito maior. Então, fique atento conosco, assista essa catequese, que talvez seja uma das mais importantes e uma das mais profundas de São João Paulo II, a catequese de número 19, cujo título é Com o sacramento do corpo, o homem se sente sujeito à santidade. Mais uma vez, com o sacramento do corpo, o homem se sente sujeito à santidade. Vamos acompanhar algumas partes dessa catequese, fica atento, tome aí a tua anotação, porque eu tenho certeza que essa catequese vai te dar um gostinho ainda mais profundo pela teologia do corpo. São João Paulo II vai dizer o seguinte, lá aqui no parágrafo número 1. O livro do Gênesis faz notar que o homem e a mulher foram criados para o matrimônio. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está escrito lá em Gênesis 2:24, você conhece muito bem essa passagem, né? Desse modo se abre a grande perspectiva criadora da existência humana, que sempre se renova mediante a procriação, que é a autorreprodução. Então, a existência humana sempre se renova à medida que se procria. Tal perspectiva está enraizada na consciência da humanidade, também na particular compreensão do significado esponsal do corpo, com a sua masculinidade e a sua feminilidade. Nas últimas catequeses nós falamos bastante, né, das experiências originais do ser humano, ali antes do pecado original, e nós falamos justamente também desse significado esponsal do corpo, ou seja, que o homem na sua masculinidade e a mulher na sua feminilidade, no próprio corpo do homem, no corpo da mulher, expressam um ser de doação, como ele vai dizer aqui, ó, o homem e a mulher no mistério da criação constituem um dom recíproco. Então, o corpo da mulher expressa esse acolhimento do dom e o corpo do homem expressa essa doação do dom. Então, a inocência original manifesta e, ao mesmo tempo, determina o ethos perfeito do dom. Você acompanhou as catequeses anteriores, você vai lembrar que nós falamos bastante a respeito desse dom recíproco, né, da hermenêutica do dom, que o homem e a mulher é chamado a viver, ou seja, entender que o homem é dom para a mulher é dom para o homem, é uma troca de dons recíprocos, né? Um é dom para o outro. Deus cria o homem para a mulher e a mulher para o homem enquanto dom. E como nós vimos nas experiências originais, né? Nós vimos ali na inocência original, ou seja, antes ainda do pecado original, existia esse ethos perfeito, ou seja, o homem olhava para a mulher com esse entendimento de doação, e a mulher também olhava para o homem com esse entendimento de doação, de pureza, e não de uso, não de objetização, mas de dom. O homem olhava para a mulher olhava para o homem e transcendiam ao encontro de Deus. Era um presente para o outro. Ainda na catequese, vai dizer São João Paulo II. Disso falamos durante o procedente encontro, o encontro anterior, né? Através do eto do dom é delineado em parte o problema da subjetividade do homem, que é sujeito criado à imagem e semelhança de Deus. Na narrativa da criação, que está lá em Gênesis 2, né, 23 e 25, a mulher certamente não é só objeto para o homem, permanecendo, embora ambos, um diante do outro, em toda a plenitude da própria objetividade de criaturas. Como ossos dos meus ossos e carne da minha carne, como varão e mulher, ambos nus. Somente a nudez que torna objeto a mulher para o homem, ou vice-versa, é fonte de vergonha. Então, o que São João Paulo está dizendo aqui? Que a mulher, né, ali naquele estado de pureza que eles estavam antes do pecado original, a mulher não era um objeto para o homem, ou seja, o homem não olhava para ela simplesmente por desejo de possuí-la e tê-lo para ele como se fosse um objeto. Muito pelo contrário, né? O homem olhava pela mulher justamente para a sua dignidade e para a sua possibilidade de encontrar o próprio Deus.
transcendendo ali o corpo da mulher sendo um ícone para ele e não um ídolo para ele que afastava de Deus. E ele fala aqui que somente a nudez que torna a mulher um objeto, né, ou vice-versa, é fonte de vergonha. Então, antes do pecado, como eu falei, a nudez ela era sinal de pureza, sinal de transcendência, onde um olhava para o outro e não paravam em si mesmo, mas se encontravam em Deus. Mas a partir do pecado vem, né, a chamada vergonha original, ou seja, eles já não conseguem mais olhar um para o outro como um dom recíproco, mas devido ao pecado original, uma das consequências é o olhar de um para o outro como um objeto, como algo a ser possuído, algo a ser dominado. Isso é uma das realidades tristes aí do pecado original. Mas olha lá, ó. A inocência interior, como pureza de coração, de certo modo, torna impossível que de alguma maneira um fosse reduzido pelo outro ao nível de mero objeto. Então, com a pureza de coração que havia antes do pecado original, era impossível que um idolatrasse ao outro, né? Que um tomasse o outro como objeto e quisesse usá-lo, devido à pureza de coração. Se não sentiam vergonha, isso antes do pecado, significa que estavam unidos pela consciência do dom. Um sabia que era dom para o outro. Quando o homem e a mulher, pelo pecado original, perderam essa consciência de que um era dom para o outro, um passou a olhar para o outro como algo a ser possuído, como um objeto. Então, ó, se não sentiam vergonha, significa que estavam unidos pela consciência do dom. Tinham recíproca consciência do significado esponsal do corpo, ou seja, o homem sabia por que o corpo dele era daquela forma, e olhando para a mulher também entendia o significado do corpo dela, que era justamente para essa união perfeita, uma união de doação, de troca, de amor e de doação sincera de si mesmo, não para usar da pessoa e usar do seu corpo, muito pelo contrário. E justamente no parágrafo 2 vai dizer assim, ó, o homem e a mulher, depois do pecado original, aquilo que eu falava, perderam a graça da inocência original, daquela capacidade de entender de forma tranquila e clara que um é dom para o outro e não um é objeto para o outro. A descoberta do significado esponsal do corpo deixará de ser para ele simples realidade da revelação e da graça. Todavia, esse significado permanecerá como lei imposta ao homem pelo ethos do dom, inscrito no íntimo do coração como eco longínquo da inocência original. São João Paulo II está dizendo basicamente que o pecado original fez com que nós perdêssemos a inocência original, mas que lá dentro, no profundo do nosso coração, existe um eco, mesmo que longínquo, desse chamado a ser um dom constante. Nós sabemos que nós somos egoístas, né? Esse egoísmo, ou seja, de querer as coisas somente para si, de querer se preencher, se auto-preencher, ou querer que as coisas ao redor preencham, ou querer que as pessoas tenham o centro da sua vida em nós, esse egocentrismo, né? Esse egoísmo é justamente fruto desse pecado original, mas que lá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nós temos esse ímpeto ainda, esse desejo de ser um dom para o outro. Isso é uma luta interna, de fato, que existe dentro de nós, né? Como até São Paulo vai dizer mais à frente, né? Ele tem vontade, ele sabe o que é bom, sabe o que é certo, mas acaba fazendo aquilo que não é certo. Uma luta constante interna, né? Mas São João Paulo II fala que existe lá dentro, no íntimo do coração humano, um eco da inocência original, um eco. Todas as vezes que nós nos propusemos a viver a pureza, nós estamos trazendo esse eco para mais perto de nós, nós vamos trazendo essa possibilidade de recuperação, mesmo que de alguns traços da pureza original para a nossa vida. E aí nós vamos deixando de usar as pessoas como objetos. Olha que interessante também, ele vai dizer aqui no 3, né? O homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino, porque carrega em si a dimensão interior do dom. E nesta dimensão carrega no mundo sua particular semelhança com Deus,
graças à qual ele transcende e domina também as suas visibilidades. No mundo, a sua corporeidade, a sua masculinidade ou feminilidade e a sua nudez, reflexo dessa semelhança é também a consciência primordial do significado esponsal do corpo, consciência penetrada pelo o mistério da inocência original. Então, olha o que São João Paulo II está dizendo para nós, né, que o homem ele aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino. O homem, no seu corpo, na sua essência, ele expressa essa doação do próprio Deus. Ele é um sinal. E aqui agora São João Paulo II vai entrar no centro da sua tese, que é falar justamente que o homem, na sua corporeidade, ele é sinal de um mistério profundo do próprio Deus. Olha isso agora aqui, número 4, que é fantástico. Assim, nesta dimensão, o homem se constitui como que um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível um mistério invisível, oculto em Deus desde a eternidade. O corpo do homem, esse chamado a ser um dom, revela justamente, é um sinal de que Deus se doa, de que a Trindade é doação, de que a Trindade é entrega. Um mistério invisível oculto em Deus desde a eternidade. Este é o mistério da verdade e do amor. O significado esponsal, então, do corpo humano, ou seja, o significado do chamado ao amor. O significado esponsal do corpo é justamente isso, esse chamado que está no corpo do homem ao amor, à entrega, à doação. Esse é justamente um sinal do próprio Deus que nos ama, que se entrega por nós, que é a verdade. O mistério da vida divina da qual o homem participa realmente. Na história do homem, é a inocência original que inicia essa participação e é também fonte de felicidade. Então, antes do pecado original, o homem participava da divindade de Deus. Ele estava com Deus ali no jardim, falava face a face. E olha aqui o que vai dizer agora, nesse número 4, que é justamente a tese de São João Paulo II. O sacramento, como sinal visível, consiste no homem enquanto corpo, mediante a sua visível masculinidade e feminilidade, o corpo, olha isso, o corpo, e de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. O espiritual e o divino foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. Olha que fantástico, São João Paulo II está dizendo que o corpo é um sacramento, é um sinal visível através da masculinidade, através da feminilidade, né, através da complementariedade do homem com a mulher. Então, a humanidade ali, o homem, né, sendo varão e mulher, é justamente um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Portanto, o homem criado à imagem de Deus, no homem criado à imagem de Deus foi revelada, em certo sentido, a sacralidade da criação e a sacramentalidade do mundo. O homem, com efeito, mediante a sua corporeidade e a sua masculinidade e feminilidade, torna-se sinal visível da economia, da verdade e do amor, que tem fonte no próprio Deus e foi revelada já no mistério da criação. Então, o homem, né, e a mulher são sinais justamente de Deus. Como nós temos falado, né? João Paulo II fala muito sobre isso, que o amor entre o homem com a mulher é talvez na Terra aquilo que mais representa de fato como que é o amor de Deus. Um amor que é recíproco, que é constante doação, que é constante entrega. É lógico que a partir do pecado original as coisas se tornaram bem mais difíceis, mas no plano original de Deus, como nós estamos vendo aqui nessas primeiras catequeses, esse amor recíproco, essa doação, esse sinal do corpo que Deus colocou, esse sinal que Deus colocou no próprio corpo da humanidade, é esse chamado ao amor doação.
Até está lá no Gênesis 2:24, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse aspecto da comunhão, daquele que ama, daquele que acolhe o amor, daquele que é dom, daquele que recebe o dom. E nessa troca recíproca de amor, de dom, isso explode, né? Por exemplo, com o nascimento de um filho, de uma procriação. E assim também é, de certa forma, na Trindade, um amor constante do Pai com o Filho. E essa explosão de amor, nessa ciranda de amor, é o próprio Espírito. E olha que interessante. Então, eles estavam nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. Isso antes do pecado original. Mediante toda a profundidade do significado antropológico que abraçam, experimentam o fato de que, juntamente com o homem, ter entrado a santidade do mundo visível criado para ele. O sacramento do mundo e o sacramento do homem no mundo provém da fonte divina da santidade e ao mesmo tempo é instituído para a santidade. Então, o homem é chamado a ser sinal de Deus para a santidade, né? Ele é criado em estado de santidade. Essa inocência original que tantas catequeses falam, né? É justamente esse sinal de santidade. A inocência original ligada àquela experiência do significado esponsal do corpo é a santidade que permite ao homem exprimir-se de modo profundo com o próprio corpo. E isso precisamente mediante ao dom sincero de si. Quando o homem e a mulher exercem, né, ali, antes do pecado original, esse dom sincero de si, ele está manifestando a santidade que Deus confiou a eles. Quando o homem e a mulher hoje, mesmo após o pecado original, lutam para viver esse dom sincero de si mesmo, um dom desinteressado, que não busca o interesse de si próprio, quando o homem e a mulher vivem esse desejo de ser um dom recíproco um para o outro, eles estão exercendo mais uma vez, mesmo com limitações, essa vivência em santidade. Então, essa consciência de ser dom condiciona, nesse caso, o sacramento do corpo. O homem se sente-se no seu corpo de varão e de mulher sujeito à santidade. Como um homem e a mulher entendem que o seu corpo é um dom, para o homem, o corpo do homem é um dom para a mulher, o corpo da mulher é um dom para o homem, e é um dom recíproco, né, que Deus deu para cada um deles, para que se viva a comunhão no momento certo, que é o próprio sacramento do matrimônio. Eles se percebem, se sentem esses sujeitos de santidade, né? Para finalizar essa catequese, aqui já no número 6, então, com tal consciência do significado do próprio corpo, quando o homem e a mulher entendem esse significado do corpo, significado esponsal, de doação, de dom de si, o homem como varão e mulher, né, entra no mundo como sujeito de verdade e de amor. Meu Deus, isso é muito forte. Quando o homem entende que o corpo dele tem esse chamado a ser dom, quando a mulher entende que o corpo dela tem esse chamado a ser dom, acolher o dom também e ser fecunda neste dom, o homem e a mulher são chamados a ser sujeitos de verdade e de amor. Pode-se afirmar, então, que no Gênesis, no capítulo 2, versículo 23 e 25, narra, por assim dizer, a primeira festa da humanidade. Em toda a plenitude original da experiência do significado do corpo. É uma festa da humanidade, que se origina nas fontes divinas da verdade e do amor, no próprio mistério da criação. E olha que interessante. Embora, bem depressa, sobre aquela festa original se venha o desdobrar o horizonte do pecado e da morte, todavia, já desde o mistério da criação chegamos a uma primeira esperança. O que São João Paulo II está dizendo? Mesmo com a queda do pecado, aqui nós vamos ver já uma primeira esperança. Isto é, que o fruto da economia divina, da verdade e do amor que se revelou no princípio, é não a morte, mas a vida, e não tanto a destruição do corpo criado à imagem de Deus, quanto o chamado para a glória. Lógico, o pecado trouxe como uma das maiores consequências a morte. Mais uma vez que a partir da redenção em Jesus Cristo, a partir da fé em Jesus Cristo, a partir dessa obra redentora de Jesus e a partir do acolhimento dessa obra de redentora que nos leva a experimentar um pouco daquilo que foi a criação de Deus no princípio,
nós vamos tendo a certeza de que, na verdade, nós temos a esperança, até pelo nosso credo católico, né? Nós cremos na ressurreição da carne. Então, nós vemos aqui que nessa economia divina, na verdade, do amor, quando o homem e a mulher vão entendendo que são dons recíprocos, né? Que são dons que não são usuários um dos outros, se é que nós podemos dizer dessa forma, quando nós entendemos que nós somos dom, nós percebemos que o nosso destino não é a morte, mas é a vida, que não, o objetivo, né, de Deus não é a destruição do corpo, muito pelo contrário, é na verdade um chamado para a glória. Nós vamos ver isso em catequeses mais à frente, que o corpo tem esse chamado para a glória, mesmo com todas as limitações, né? O corpo, a pessoa humana tem esse chamado para a glória através da ressurreição do corpo, da carne. É lógico que numa perspectiva bem mais profunda, o nosso corpo, nós somos chamados para a glória. Bom, essa foi uma das catequeses de São João Paulo II, a catequese de número 19, onde nós vimos justamente aqui esse aspecto da sacramentalidade do corpo, né? O corpo é aquele único que torna, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. O espiritual e o divino, ele foi criado para transferir a realidade visível do mundo, o mistério oculto desde a eternidade, o mistério escondido do próprio Deus. Deus abençoe e obrigado por ter acompanhado até o final essa catequese. Continue conosco. Se você perdeu as últimas, assista às outras catequeses e não perca as próximas catequeses toda quinta-feira aqui no canal do YouTube às 10 horas da noite. Fique com Deus. Muito obrigado. Ative aí, né, para não esquecer, ative as notificações, se inscreva no canal e nos ajude nessa obra de propagação da teologia do corpo de São João Paulo II. Fique com Deus.